Me desculpem, mas vou contar alguma coisa. Quando se inicia o cântico, eu percebi que algumas pessoas elas não participam do cântico e elas falam muito bem, falam bem alto, porque é necessário falar mais alto que o cântico, que o louvor para poder ouvir, não é? Quando não está tendo o louvor, ninguém fala, mas quando tem o cântico, todo mundo fala. É engraçado. Então, mas isso é algo realmente bem desrespeitoso. Quem faz isso? Os irmãos não fazem muito. As irmãs elas fazem bastante. Então quer que eu mostre para vocês aonde, quem está fazendo isso? Então eu me sinto realmente culpado, então eu não vou fazer isso. Então quando você chegar primeiramente na igreja, quando iniciar o cântico, quer dizer que o culto iniciou. Eu espero que todos vocês possam ter um coração de oração, possam participar do cântico e possam orar. Isso é a forma correta. Então não deve trazer nem um pouco realmente de interrupção ou atrapalhar os outros que estão tentando ouvir a palavra ou estão no cântico. Quando vocês estão falando, já que vocês não conseguem conversar direito por causa do cântico, então as pessoas começam a falar mais alto. Então dá para ouvir até aqui que eu estou na frente do púlpito. Então eu não sei do que estão conversando tanto, mas se vocês falarem um pouco mais alto, eu vou poder ouvir. Eu acho. Então, se tiver alguma coisa que vocês precisam falar, mesmo, vão e falem no ouvido daquela pessoa, por favor, de forma silenciosa. Então, eu agradeceria. Quando nós temos o seminário bíblico também, as pessoas novas, realmente são muitas pessoas que vêm participar, mas iniciou o cântico, mas tem pessoas que falam muito, muito, muito. Então, eu fico meio assim, constrangido, porque isso é realmente algo meio desrespeitoso. Então, são algumas pessoas que são isso, não são muitas. É algumas vezes, raramente acontece, mas não deve acontecer uma coisa dessas. E então eu espero que vocês possam estar realmente tendo o coração de respeitar e cuidar um dos outros. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, no meio de muitas pessoas o Senhor nos chamou e nos salvou. O Senhor nos livrou e realmente nos diferenciou de todas as pecaminosidades, toda a malignidade deste mundo. O Senhor realmente que trabalha por nós, trabalha dentro da igreja, corpo de Cristo, fazendo com que nós possamos servi-lo. Realmente pregando o Evangelho do Senhor, o Senhor te permitirá essa graça para nós agradecemos. Senhor, esse tempo agora também pelo sangue realmente precioso, Senhor, nós que fomos salvos. Realmente todos juntos, realmente do Senhor. Através dessa graça e amor do Senhor, que nós possamos louvar e que possamos aprender a palavra do Senhor Deus. E que assim nós possamos estar nesse rebanho santo, realmente para estarmos em comunhão. Senhor, que o Senhor ele possa permitir essa graça para que nós possamos estar em comunhão, para que cada um de nós individualmente possamos ser cuidados pelo Senhor. E que o Senhor possa estar cuidando de cada um através da sua mão preciosa. Através da mão santa, realmente cheia da sua graça e poder, que o Senhor possa estar nos preenchendo completamente. O Senhor Deus possa permitir graça para que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, realmente de forma renovada, de forma completa, todos os momentos serem restaurados pelo Senhor. Neste mundo, todos os dias está cheio do pecado, realmente se corrompendo mais. Senhor, realmente, cada dia mais nós não sabemos realmente o que irá acontecer. Realmente é um mundo totalmente escuro e sujo. Realmente nós que estamos vivendo neste mundo, Senhor Deus, através da sua ajuda, através da sua condução. Se não existir toda essa sua ajuda, nós somente iremos realmente cair no meio do pecado. Realmente não conseguiremos nos realmente restaurar da tentação do maligno. Senhor, através da sua palavra, que possa nos renovar de forma santa e completa, que possamos ser restaurados. Senhor, esse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, aqueles que estão no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde.
aqueles que estão com o coração difícil, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça para corrigir e protegê-los realmente dessa tentação e problemas situacionais, para que nenhuma pessoa ela se perca, Senhor. No mundo afora, em vários lugares, realmente os irmãos e irmãs, nossos missionários que estão realmente protegendo a sua fé para viver a vida de fé. Que o Senhor Deus possa proteger realmente eles para a entrada dos seus céus, do seu reino, Senhor. Através da sua palavra que possa nos sustentar, Senhor, como seus filhos. Realmente sem nenhuma vergonha que nós possamos agir. Que nós possamos evidenciar de forma correta a palavra do Senhor. Então que o Senhor Deus possa permitir a graça para que nós possamos realizar um grande feito. Que o Senhor Deus nos permita a palavra que é necessária em cada momento. E que o Senhor Deus também nos permita mostrando realmente o que é a plenitude realmente da sua graça e do seu amor, Senhor. Que assim nós possamos realmente aprender de forma correta o que nós devemos fazer, Senhor. Para nós. Que o Senhor Deus nos permita a sabedoria para que nós possamos diferenciar a sua palavra. Que nós possamos obedecer a sua palavra. Assim que o Senhor Deus nos permita realmente graça, nos permita realmente coragem, Senhor. Esse tempo agora também, o Espírito Santo, o Senhor, que possa nos conduzir. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 1 versículo 1 ao 6, eu irei ler. Capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Até aqui. Então, na semana passada também nós lemos a mesma palavra. Nós aprendemos sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o povo de Israel, o Senhor Deus especialmente os escolheu neste mundo e os considerou como os seus cidadãos. E dentro daquela história, realmente eles manifestaram um grande poder diante do Senhor Deus. Através dos profetas, o Senhor ele mostrou o seu poder e sua palavra. Ele nos conduziu de forma realmente especial. O Senhor Deus, ele ou amou somente aquela nação, ou amou somente aquilo, ou isso. Realmente não existe essa vontade de permitir a graça somente para um. Mas assim, realmente o povo de Israel, eles são aqueles que realmente são a testemunha para manifestar para todos que o Senhor Deus é vivo e que tipo de Senhor é o Senhor Deus, realmente manifestando, realmente evidenciando, para que as outras nações possam crer no Senhor Deus. Então, realmente, todo este mundo, eles possam conhecer também, através do povo de Israel, qual é a graça permitida pelo Senhor Deus. Então, para ele pregar para nós, então é por isso que nós escolhemos realmente nesse momento para cá,
Desde o tempo de Abraão até o tempo da vinda do Senhor Jesus, durante aqueles 2000 anos, após o Senhor Jesus Cristo vir também, o Evangelho foi pregado por todo o mundo e durante 2000 anos de história da igreja, o Senhor Deus ele realmente a evidenciou. É por isso que o povo de Israel, eles são realmente um povo escolhido carnalmente diante do Senhor Deus. Não foi escolhido espiritualmente. O povo de Israel, eles terem recebido essa promessa do Senhor Deus é a terra de Canaã. Mas os santos que receberam a salvação, eles são as pessoas escolhidas pelo Senhor Deus espiritualmente. É por ser escolhido pelo Senhor, quer dizer que ele recebeu a salvação eternamente. E uma pessoa que é o cristão que recebeu a salvação, quer dizer que agora ele tem a grande graça, realmente promessa de poder entrar no grande reino do Senhor Deus. Então é por isso que pegar esse realmente história de 2000 anos e assim você virar ao contrário, você pode ver que é o formato de uma igreja. Então é por isso que realmente é a história do povo de Israel que aparece no Antigo Testamento. Se nós pesquisarmos de forma correta, nós podemos ver que o Senhor Deus, ele trabalha no meio de nós. O trabalho do Senhor Deus, realmente qual é o trabalho dele? Realmente nós podemos aprender o que é a vontade do Senhor, que tipo de Senhor ele é. E então verdadeiramente nós podemos conhecer. Por isso, então, conforme nós aprendemos na Bíblia, o povo de Israel, eles realmente eram o povo do Senhor Deus, mas para primeiramente servirem de forma correta ao Senhor Deus, eles precisavam ir para o Egito. E assim, durante 400 anos, eles precisavam viver como escravos. E eles, realmente, em vez de servirem o Senhor, eles começavam a servir o rei Faraó. E o sábado e a graça e a paz que o Senhor Deus permitia para eles era o sábado onde caía. Realmente, o povo de Israel sofria como se fossem escravos. Então lá realmente era um lugar onde não havia o verdadeiro lugar de servir o Senhor Deus. Não existe paz, não existe esperança, não existe quase nada. E então naquele dia o Senhor Deus não somente os deixa, mas o Senhor Deus enviou a Moisés para que pudesse manifestar o poder do Senhor Deus. E a relação realmente do Egito, o Faraó com ele, o Senhor Deus, permitiu um grande castigo a eles. Então todos eles realmente foram julgados por desrespeitarem a palavra de Deus. O Senhor fez com que eles passassem sobre o Mar Vermelho. E durante 40 anos eles ficassem no deserto. E assim o Senhor os conduziu para a terra prometida a Abraão. Isso é para todas as pessoas do mundo que o Senhor Deus quer mostrar realmente qual é o seu objetivo, qual é a sua verdadeira forma, realmente qual é o testemunho dele. Realmente todos foram criados conforme a palavra do Senhor. O Senhor criou todas as coisas e quando criou o ser humano, o Senhor Deus ter criado conforme a sua imagem, quer dizer que deu o Espírito para que pudesse viver eternamente como o Senhor. E ser participante do amor do Senhor, quer dizer que o ser humano, realmente ele dá glórias ao Senhor Deus. Ele começa a amar o Senhor Deus, ele obedece ao Senhor Deus. E agora sim, ele pode ficar eternamente junto com o Senhor, realmente vivendo pela glória e graça do Senhor, para que realmente tudo isso possa se acontecer de forma realmente graciosa, conforme a vontade do Senhor. O Senhor, desde o tempo de Adão, do Jardim do Éden, realmente o ser humano ele foi realmente enganado, recebeu a tentação do diabo e assim foram derrubados. A palavra do Senhor, realmente por terem desobedecido a essa palavra, eles desprezaram o Senhor. E assim, do Jardim do Éden, os homens realmente foram expulsos, banidos. E assim eles foram para a terra amaldiçoada e começou a vida de sofrimento. Então, para servir o Senhor Deus, realmente eles deixaram de lado e começaram a servir o diabo, que era o domínio do ar, realmente que está dominando este mundo. Realmente, em vez de decidir receber essa glória do Senhor Deus, graça, bênção do Senhor, eles queriam viver realmente no meio do sofrimento deste mundo. Realmente não tem a verdadeira paz e realmente descanso. Sem esperança nenhuma nós vivemos. E isso quer dizer que a nossa vivência, nosso formato antes de recebermos a salvação. O povo de Israel, durante
realmente 400 anos quando viviam como escravos do Egito. Realmente o número de pessoas era o número de homens, é o número de sofrimento. Então quer dizer que realmente nós estávamos no meio do domínio do diabo, realmente sofrendo. Realmente não tem nenhuma realmente vontade, não existe nenhuma esperança de servir a glória do Senhor Deus. Então isso que foi demonstrado. Então para antes nós recebemos a salvação eternamente, esse era o nosso formato anterior. O Moisés, ele realmente foi resgatado da água, quer dizer que ele foi tirado da água. Realmente o nome do Senhor Jesus significa salvação. Então Moisés, ele é a imagem do Senhor Jesus, que foi salvo pelo Senhor Jesus. Realmente o povo de Israel foram salvos do Senhor Jesus, através do nome do Senhor Jesus. Foram liberados do domínio do pecado e da morte, do diabo. Nós fomos libertos e nós fomos salvos. E então, durante os 40 anos do deserto, enquanto eles viviam lá, o povo de Israel foi treinado pelo Senhor Deus. E assim eles puderam entrar na terra de Canaã. E então, realmente, as pessoas que receberam a salvação, elas dentro da igreja, realmente, o Espírito Santo os conduziu. O Espírito Santo os protegeu. E o Espírito Santo está cuidando deles, realmente, o povo de Israel, para que eles pudessem entrar no reino do Senhor Deus. Então, durante esses 40 anos do deserto, realmente quer dizer que é o povo, realmente, da vivência do povo, realmente como nós, que estamos vivendo aqui neste mundo na igreja, para antes de entrarmos no reino do Senhor Deus. O povo de Israel estarem vivendo no deserto, quer dizer que realmente a igreja do deserto. Realmente não existe no Antigo Testamento falando sobre a igreja, porque a igreja é a comunhão. Então quer dizer que pela manhã e tarde o Senhor Deus permitia as nuvens, e de noite as colunas de fogo, e todos os dias permitia maná, e rachava as rochas para dar água a eles, e para que realmente os pés realmente não estragassem. Realmente permitiu que as sandálias e as vestes não estragassem. Realmente sempre como fossem novos. O Senhor Deus sempre os protegeu e os conduziu, até que pudessem entrar na terra de Canaã. Isso, após recebermos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele está nos protegendo, realmente está nos conduzindo através do Espírito Santo. E então agora, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles demonstraram o poder do Senhor Deus, e através desse poder do Senhor Deus demonstrado, realmente através do poder do Santo, o Senhor, Ele quer mostrar qual é essa sua graça. O Senhor Deus quer mostrar qual é o seu trabalho, através do poder do Espírito Santo, assim manifestado. Por isso que realmente essa graça do Senhor e glória do Senhor Deus é manifestada dentro da igreja. Mas então, o povo de Israel, eles serviram ao Senhor Deus. E quando obedeciam ao Senhor Deus, o Senhor Deus estava junto com eles. O Senhor Deus os abençoava e os ajudava. E então o Senhor Deus, Ele trabalha para que eles possam vencer qualquer tipo de tribulação. Por isso que o Senhor Deus lutou por eles. Mas, no momento que eles desobedeciam a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, realmente a bênção que havia permitido a eles, o Senhor Deus tomava de volta. Realmente o Senhor, Ele permitia para que eles pudessem ser dominados pelos gentios. E assim eles realmente recebessem o sofrimento. Isso acontece em todos os momentos da história do Antigo Testamento. Quando eles obedecem, eles recebem a bênção. Mas quando eles desobedecem, eles recebem a maldição, o castigo do Senhor. Realmente, quando eles serviam outras coisas além do Senhor Deus, o Senhor Deus permitia que eles fossem dominados pelos povos realmente gentios. Realmente levados como escravos. E isso foi continuamente se acontecendo, se repetindo. O povo de Israel, antes da vinda do Senhor Jesus, antes de eles servirem somente ao Senhor Deus, eles estavam servindo os ídolos, eles estavam realmente cometendo pecado contra a lei do Senhor. Então o Senhor realmente enviou a Babilônia para destruir todo o templo de Salomão, construído também. E assim realmente todo o povo de Israel realmente foi levado como escravos para a Babilônia, para realmente ficarem realmente numa vivência tão infeliz, tão triste de 70 anos de escravos. O povo de Israel, realmente, eles foram conduzidos novamente para a terra de Canaã pelo Senhor Deus. Realmente assim o Senhor Deus fez com que eles pudessem restaurar realmente a nação de Israel. Mesmo que a Israel tenha realmente cometido o pecado contra o Senhor Deus, tenha desprezado o Senhor Deus, ele quer mostrar a este mundo que ele não está morto, que ele está vivo, que a promessa do Senhor Deus ele não muda. E assim o Senhor, ele restaurou o povo de Israel. E então agora,
o povo de Israel agora eles servirem o Senhor Deus, eles realmente fracassaram de forma realmente exata. Mas agora, realmente, mesmo eles retornando para a terra de Israel, nós podemos ver que após isso, eles não conseguiram servir bem o Senhor Deus. Realmente, conforme a promessa do Senhor, realmente o Senhor enviou o Messias, o Cristo, para eles. Mas eles não receberam o Cristo. Eles não tinham realmente nenhum preparo para receber o Senhor Jesus. Então eles desprezaram o Senhor Jesus e eles haviam se preparado totalmente para matá-lo na cruz. E então, realmente, o povo de Israel, que foi escolhido pelo Senhor Deus desde o tempo de Abraão até a vinda do Senhor Jesus, durante 2000 anos de história, tão longo, o Senhor Deus havia manifestado a eles que o Senhor Deus era vivo. Realmente, através dos seus profetas, permitiu as palavras para eles. Mas essa nação, realmente eles desprezaram e eles mataram o Senhor Jesus enviado pelo Senhor Deus, Filho de Deus, Messias. Então eles usaram o poder dos romanos para crucificarem o Senhor Jesus. Realmente cometeram esse pecado tão terrível. Então um pecado realmente tão grande, realmente uma tribulação tão grande destes, realmente onde que será que existe neste mundo? Realmente através desse pecado que eles cometeram, o Senhor Deus os realmente castigou por todo o mundo, os espalhou pelo mundo e fez com que durante 2000 anos recebessem todo o sofrimento, para todo lugar que fossem, eles fossem massacrados, mortos. Mas então, o Senhor Deus também, mesmo que Israel tenha realmente fracassado, o Senhor Deus demonstrou que o Senhor Deus estava vivo e por fim restaurou o povo de Israel. E isso é o nosso tempo. Esse povo de Israel, após eles serem realmente destruídos, depois de 1900 anos, na restauração deles, eles conseguiram a independência. Realmente uma nação que parecia que ter sido totalmente destruída, eles se tornaram uma nação bem grande. Então tudo isso realmente é a grande obra misericordiosa que o Senhor Deus efetuou para eles. Então isso é uma evidência que o Senhor Deus ele está vivo e através da Bíblia realmente o Senhor Deus está mostrando que ele efetuou todas as suas promessas. E o povo de Israel, eles serem restaurados, quer mostrar que realmente está bem próximo do retorno do Senhor Jesus. Realmente é a evidência mais exata que o Senhor Deus iria nos mostrar. E agora, conforme a promessa do Senhor Deus, realmente se você desprezar o Senhor Deus, você estar no meio do pecado, você servir o diabo, em vez de servir o Senhor Deus, as pessoas deste mundo, é através do Senhor Jesus, eles realmente receberam essa graça, de receber a salvação, e agora podem serem realmente os filhos do Senhor Deus, sem ser o povo escolhido, mas ser filho do Senhor Deus. O filho do Senhor Deus quer dizer que é o herdeiro do Senhor Deus. Se você é herdeiro, quer dizer que você realmente é filho do Senhor Deus. Você é herdeiro dos céus, quer dizer que você é um herdeiro de poder entrar no reino do Senhor. Quer dizer que agora, após receber a salvação, esses santos, no meio destes do Senhor Deus, irá trabalhar. E então agora, o povo de Israel, eles foram escolhidos como seu povo carnalmente, mas os santos que receberam a salvação, espiritualmente eles foram escolhidos pelo Senhor Deus. Eles são realmente o corpo de Cristo do Senhor. Por isso agora o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz e ter ressuscitado, o Espírito Santo, ele veio a este mundo. Fez com que nós pudéssemos compreender essa graça do Senhor Deus. E após que compreendemos essa graça do Senhor, as pessoas elas podem receber a salvação e podem ser unificadas com o Senhor Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 1, após o Espírito Santo ele vir no Pentecostes, o povo de Israel, todos os 120 pessoas em Jerusalém que estavam orando, todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Todos eles pregaram o Evangelho naquele dia e 3.000 pessoas receberam a salvação, 5.000 receberam a salvação. E assim, todas as pessoas que receberam a salvação foram unificadas pelo Espírito Santo. E agora foi formada a igreja Corpo de Cristo. Então, por isso, que o Senhor agora ele está trabalhando através da igreja. O povo de Israel, primeiramente escolhido pelo Senhor Deus, eles realmente são aqueles que deveriam servir, obedecer corretamente diante do Senhor Deus, mas por eles falharem nesse trabalho, a bênção que eles deveriam receber, eles receberam um grande castigo. Então, como o povo de Israel, não existe nenhuma nação no mundo que tenha recebido maior sofrimento do que eles. Realmente, como é perigoso realmente você desprezar o Senhor Deus. Nós podemos aprender de forma vivente e real. Então, essa nação realmente escolhida pelo Senhor Deus, eles perderam esse objetivo. Eles falharam.
Agora, o Senhor Deus, através dos santos que receberam a salvação, Ele estabeleceu a sua igreja, a igreja corpo de Cristo. Igreja corpo de Cristo quer dizer que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, e realmente a cabeça ela trabalha através do corpo. E então agora o Espírito Santo, ele trabalha realmente dentro das pessoas que receberam a salvação, dentro dos santos, e os transforma realmente num corpo para ser venerável aos céus. Realmente ele trabalha através da cabeça de Cristo para esse corpo que somos nós. Isso é algo surpreendente. Por isso, que em Efésios capítulo 3, versículo 20, como nós já havíamos visto antes, então, realmente, esse trabalho do Senhor que efetua dentro de nós. Antes, Ele trabalhou realmente no povo de Israel através dos profetas. E agora nós somos unificados. Realmente, nós somos bem ajuntados para fazermos esse trabalho do Senhor Deus. Então, através desse poder efetuado do Senhor, realmente toda a nossa salvação, todo o nosso pensamento, ela é efetuada pelo Senhor. Realmente, através do Espírito Santo que está dentro de cada pessoa que recebeu a salvação, para que possa efetuar a vontade do Senhor, possa compreender a vontade do Senhor Deus. E então ele possa fazer, realmente trabalhar nessa vontade agradável diante do Senhor. Por isso que agora, então como o Senhor ele trabalhava no povo de Israel antigamente, agora está dentro da igreja do corpo de Cristo trabalhando por nós. Nós precisamos saber dessa verdade. É por isso que no Pentecostes, desde aquele momento, realmente se iniciou o Evangelho de Jerusalém para todo o mundo. E para todo o mundo foi pregado o Evangelho. E assim todas as pessoas elas foram unificadas. E assim elas podem realmente formar essa igreja corpo de Cristo. E podem efetuar esse grande trabalho agradável diante do Senhor. Mas existe algo que nós precisamos pensar de forma realmente bem séria. O povo de Israel, sendo um povo escolhido pelo Senhor Deus, eles, quando obedeciam à palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus permitia toda a graça conforme o prometido a eles, e da mesma maneira, realmente o poder do Senhor Deus estava junto com eles e fez com que eles pudessem vencer contra todas as coisas carnais e as coisas do mundo. Realmente, mas quando o povo de Israel, eles desobedeciam ao Senhor Deus roubava todas essas bênçãos, e o Senhor Deus permitia a maldição a eles e fazia com que eles pudessem ser dominados pelos gentios. E assim eles recebiam um grande sofrimento. Então agora na igreja também a história é a mesma coisa. Então nós todos realmente estamos na mesma graça do Senhor, nós temos o agradecimento, nós estamos servindo o Senhor Deus. Mas então, e agora? Realmente nós que recebemos a salvação, os santos, quais são os trabalhos que devemos fazer? Realmente o Espírito Santo todos os dias nos ensina, conforme o ensino do Espírito Santo e a condução dele. Se nós vivemos daquela maneira, nós podemos receber toda essa bênção, realmente aguardada, para somente nos dar. Realmente quer dizer que nós, antes de entrarmos no reino do Senhor Deus, até entrarmos no reino do Senhor Deus irá nos proteger. Mas se nós desobedecemos a palavra do Senhor Deus, as pessoas que tenham recebido a salvação, mesmo que o Senhor ele não roube a salvação deles, o Senhor vai e toma esse poder dele. E assim recebe todo tipo de sofrimento àquela pessoa. E então o Senhor Deus ele permite o castigo, ele permite realmente o julgamento sobre aquela pessoa. E então realmente não consegue efetuar o trabalho necessário diante do Senhor Deus. Então a pessoa que recebeu a salvação agora, ela verdadeiramente precisa receber essa grande graça do Senhor Deus, precisa obedecer a essa coisa. Mas se não fizer isso, ou fizer, realmente nesse momento que a nossa vida, o restante da nossa vida é decidida para mostrar se nós vamos viver conforme a vontade do Senhor Deus ou vamos viver abaixo do julgamento e castigo do Senhor. E então, realmente, esse grande trabalho do Senhor pode ser que não seja efetuado em nossas vidas. Então isso quer dizer que é realmente um trabalho realmente surpreendente que não deve ocorrer. Então agora, o cristão, realmente eles estarem num rebanho, reunidos, salvos no Senhor, precisam saber o que é a vontade do Senhor Deus. Após receber a salvação, precisam saber qual é a forma, qual é a coisa que eu tenho dentro de mim. O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de bom. Realmente eu estou vivendo pelo Senhor Jesus, eu estou vivendo pelo Senhor. Isso não é importante. O importante é saber se essa vontade do Senhor
e está sendo efetuada na minha vida? Ela está presente? Realmente essa é a forma que o Senhor ele se agrada. Essa é a vontade correta diante do Senhor Deus que nós precisamos saber distinguir. Então nós precisamos compreender essa vontade do Senhor Deus e precisamos efetuar essa graça do Senhor. Então qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós precisamos conhecê-lo e assim nós precisamos obedecer a essa vontade. Então, mas algo realmente muito infeliz que eu consigo colocar em minha cabeça é quer dizer que nós todos aqui que estamos aqui, todos juntos recebemos a salvação, todos testemunham, todos louvam, todos oram, todos aprendem a palavra, todos estão em comunhão, não é? Realmente, sem que nenhuma pessoa falte, realmente seria muito bom que 100% das pessoas pudessem receber a salvação e se encontrassem com o Senhor quando Ele viesse, não seria? Mas, infelizmente, não acredito que seja 100%, realmente acho que é muito difícil. Então, realmente, dentro da nossa igreja, as pessoas quando vêm para aprender a palavra, realmente não conseguem aguentar sem receber a salvação, não é? Porque todos os dias está falando para ele, receba a salvação, não é? Então, precisa fugir ou receber a salvação, precisa decidir um desses dois. E então, continuamente as pessoas estão coladas, aprendendo a palavra, estão realmente recebendo essa evidência de terem recebido a salvação. Então, dentro da nossa igreja, as pessoas que estão aqui realmente em comunhão recebendo a salvação, realmente mais do que qualquer outra igreja do mundo, realmente acredito que eles realmente têm o maior número de realmente cristãos salvos, santos. Realmente seria muito bom se fosse 100%. Mas pode ser que exista pessoas que não é. Por isso, enquanto nós aprendemos essa Bíblia, realmente fé é fé, mas pode ser que a fé esteja morta. Como em Tiago capítulo 2, realmente você tem a fé, mas não tem obras. Realmente você tem fé e você tem obras. Realmente eu manifesto a minha fé através das obras, mas uma fé sem obras, como é que você quer manifestá-la? Realmente um corpo sem espírito está morto, a mesma coisa, realmente uma fé sem obras está morta. Fé é fé, então, mas uma fé que não consegue fazer nada. Uma pessoa que ela estava morrendo na água e ela foi ressuscitada, parece que ela já não respira mais, não está acontecendo nada, e agora? Ela morreu. Então se resgatou. Tá, agora precisa realmente ganhar força, precisa levantar, precisa andar um pouco, precisa ganhar força, precisa ficar saudável novamente, precisa viver com as outras pessoas, não é? Ou então vai ficar totalmente parado, falar deitado, e isso também é um grande problema. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, realmente o Senhor Jesus, através da sua morte e a ressurreição de Cristo, nós fomos salvos. Através da morte e ressurreição do Senhor, nós fomos unificados. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação agora têm uma nova vida, agora efetuam realmente numa nova vida. Antes estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, mas agora fomos justificados e temos a vida, o Espírito de Cristo. Realmente essa nova vida permitida pelo Senhor, nós precisamos agir. É uma fé viva, não uma fé morta. Por isso, a fé é fé, mas pode ser uma fé abandonada, uma fé realmente largada, uma fé sem nada. Então isso com certeza realmente não é uma fé verdadeira. Então, mas não é por causa disso que realmente após receber a salvação, que a nossa vida, todas essas coisas, realmente elas vão se renovar e se tornar como de anjo, ou como Pedro ou Paulo, não é assim. Realmente após recebermos a salvação, onde tem a vida, vai crescendo pouco a pouco, vai sendo mudado. Realmente uma semente ela dá o broto e o broto vai crescer e assim pode ter uma flor, depois frutos. Existem modificações. Após recebermos a salvação também através da palavra, nossa fé ela vai crescendo. Realmente a nossa vivência, nosso coração vai mudando. Realmente coisas que nós não conseguimos compreender antes, agora nós podemos viver conforme os verdadeiros filhos do Senhor Deus. Agora podemos vencer do pecado deste mundo, podemos vencer da tentação. Nós podemos viver uma vivência de agradar ao Senhor Deus. E agora, cada momento mais pode ser efetuado na nossa vida. Isso é a verdade. E então agora nós, após recebermos a salvação,
Realmente não é somente pela boca, mas sim realmente de forma real. Não somente pela boca dizer eu recebi a salvação, eu nasci de novo, eu sou filho do Senhor Deus. Mas realmente precisa manifestar, mostrar de forma exata que é o filho, realmente adequado de poder entrar no reino do Senhor Deus. Precisa ter uma vivência correta. E então, realmente o que é importante aqui? Após recebermos a salvação, nós individualmente não é uma vivência de com nossas forças obedecermos. Nós, mesmo que tenhamos recebido a salvação, nós ainda somos muito fracos. Por isso que nós não conseguimos agradar o Senhor Deus, nós não conseguimos fazer conforme a vontade de Deus. Realmente todo o pecado deste mundo, nós não podemos vencer do domínio do diabo. Mas então, o Senhor, Ele permite uma maior graça, bênção para nós, realmente maior vida e poder para nós. Como? Dentro da igreja. Uma criança pequena, ela nasceu, mas o que será que ela consegue fazer? Ela não consegue fazer nada. Realmente é difícil, não consegue nem chamar de pai e mãe. Eles manifestam realmente toda essa vontade deles. Realmente eles começam a fazer a vontade dos pais. A vida deles vai mudando, não é? Pouco a pouco, quando eles vão crescendo. Mas então, a nossa vida de fé, quando ela vai crescendo, nós não podemos crescer sozinhos. É necessário que o pai, a mãe, a família toda possa cuidar e possa permitir o amor e assim possa crescer. Então, da mesma maneira, nós não somos realmente individuais, não é? Agora, nós precisamos saber que nós estamos dentro do rebanho santo do Senhor Deus. Por isso, que realmente em Efésios capítulo 4, essa palavra é tão importante, de dentro dos trabalhos tão importantes do Espírito Santo, é que realmente nós precisamos esforçarmos para sermos unificados pelo Espírito Santo. Realmente quer dizer que os santos que receberam a salvação precisam ser unificados. Realmente já que o corpo de Cristo realmente é um só, a fé precisa ser uma, a esperança precisa ser uma. O Senhor Deus é um só. E então agora, nós todos sermos unificados. Nós temos uma unidade espiritual, realmente ser juntada pelo Espírito Santo, que é a igreja. Então, as pessoas que não receberam a salvação, ela não pode se tornar um membro da igreja. As pessoas que não receberam a salvação e formam uma igreja, quer dizer que é uma igreja realmente somente ornamental. Realmente não é uma igreja de verdade, é falsa, não é? Salvação é salvação, mas tem pessoas que têm salvação falsas. Jesus, outro Jesus. Igreja é igreja, mas é uma igreja falsa, não é uma igreja estabelecida por Deus. Realmente não conseguiram nascer de novo. Essas pessoas, mesmo que se reúnem, mesmo que elas tenham culto, mesmo que elas tenham forma santa diante do Senhor Deus, aquilo não é uma igreja. Então, desde o Pentecostes até o tempo dos apóstolos e depois de Roma houve realmente todo o movimento do cristianismo, realmente, e após o imperador, realmente ele mudar a Roma como realmente o cristianismo, e assim houve o maior erro, realmente uma mudança, falsos cristãos. Naquele tempo antes não existia igrejas, realmente era uma igreja que era na casa, era uma igreja realmente dentro das grutas, no meio das montanhas, praias, realmente nos lugares escondidos, nas florestas. Então a igreja é um lugar santo, um rebanho dos irmãos cristãos. Realmente não é uma casa, não é um edifício. O edifício eles realmente podem fazer tudo bonito, fazem tudo novo, tudo bem, realmente decorado, mas a igreja de verdade foi cada momento se apagando naquele tempo. E então, a palavra que diz na Bíblia, realmente o corpo de Cristo, a igreja, realmente o que ela seria, nós verdadeiramente precisamos aprender. Realmente dentro dessa igreja, eu estou dentro desse corpo de Cristo. Será que eu estou colado a Ele? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, realmente seja judeus, quer gregos, quer eles realmente servos ou livres, realmente todos eles foram unificados em um só corpo, realmente todos receberam do mesmo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, vós sois o corpo e o membro de Cristo.
Realmente, após recebermos a salvação, fomos batizados em um único Espírito e um único corpo. Realmente, nós somos unificados na cabeça de Cristo e nós todos somos um membro daquele corpo. Dizem que o nosso corpo é formado por volta de 6 trilhões de células. É um número extraordinário. Então nós somos uma célula do corpo de Cristo, ou nós somos um pequeno organelo. Realmente nós somos alguma coisa que está colada ao Senhor. Então todos nós, verdadeiramente, isso é algo surpreendente. Realmente nós temos corpo de Cristo. Nós temos um membro. Isso é algo que você não pode considerar como pequeno. Isso é realmente um milagre do Senhor Deus. Isso é realmente uma grande missão, realmente também um poder, uma responsabilidade para nós. Por isso, que a vida de fé não é efetuada sozinha por mim, sozinho pelas minhas forças. Então, dentro desse rebanho, o nosso coral, eles cantam muito bem, louvam muito bem, mas realmente é necessário que todo esse coral esteja em uma harmonia para que possa realmente soltar, realmente cantar um som, realmente música tão bonita para as pessoas ouvirem. Mas se uma pessoa, ela acha que especialmente fala muito bem, cada pessoa soltar um som individual, vai ficar tudo estranho. Então tem momentos que é necessário fazer um som especial, mas agora todas as pessoas têm em harmonia, unidos, para não saber de quem vem o som. As pessoas dizem que num time de seleção de futebol, por exemplo, qualquer coisa que seja equivalente ao time, e dizem que uma pessoa realmente fazer aquelas jogadas individuais, mesmo que ele faça muito bem, só tem uma influência de até 25%. Não consegue passar de 25% de performance para aquele jogo. Realmente, os 75% é jogado em equipe. Realmente, como aquela equipe jogou, então realmente mostra a performance, mostra como se eles vão vencer ou vão perder. E então, nós, dentro dessa igreja, realmente, mesmo que realmente existem pessoas que especialmente trabalham muito bem, realmente, o Senhor Deus, não é que Ele vai efetuar todo o seu trabalho por causa de uma aquela pessoa. Realmente é necessário que todos façam bem. E então, realmente, no meio de nós, esse poder que é efetuado, realmente não é um trabalho efetuado dentro de mim. Realmente não é algo que eu posso fazer, mas nós podemos fazer. Então, é realmente uma palavra muito importante. Então, quando nós unimos, o que é? Nós vivemos. Mas se desunirmos, morreremos. Se unirmos, realmente o trabalho do Senhor Deus é manifesto. Se unirmos, muitos espíritos, eles podem receber a salvação. Mas se nos desunirmos, o trabalho do Senhor Deus cessa. Individualmente também. Acaba tudo. Sabiam disso? Isso realmente é uma lei, uma regra decidida por Deus. Algumas pessoas pensam que elas podem fazer de tudo sozinhas. Então elas têm uma grande coragem, têm grande força, elas fazem de tudo que querem. Então, mas isso é algo muito realmente perigoso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, dentre as palavras que o apóstolo Paulo ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é uma palavra que o apóstolo Paulo pode dizer. O apóstolo Paulo, dentre os 12 discípulos, ele não pertence aos discípulos, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu realmente mais da metade do Novo Testamento. Ele escreveu 14 livros. É por isso que realmente o apóstolo Paulo ele não aprendeu de homens. Ele não aprendeu das coisas dos homens. Realmente ele recebeu realmente a decisão e a escolha realmente do Senhor Jesus e foi estabelecido como apóstolo. Realmente dentre todos aqueles que foram escolhidos como apóstolo, o apóstolo Paulo ele não aprendeu tudo. Ele não havia recebido toda a ajuda de alguém. Realmente, diretamente o Senhor Deus o selecionou, o escolheu como apóstolo. O Espírito Santo diretamente coexistiu nele. Onde que existem pessoas assim? Nenhuma pessoa pode se tornar igual a ele.
Por isso que o apóstolo Paulo disse, o Senhor que me permite essa força, Ele me fortalece, eu posso fazer todas as coisas. Realmente o apóstolo Paulo também é necessário que ele fique realmente dentro da igreja. Ele soube exatamente que ele era um membro da igreja também. Mas então o apóstolo Paulo, dentro da vivência do apóstolo Paulo, nós podemos ver que Cristo realmente foi exemplificado, foi mostrado de forma original o que é a igreja. Realmente nenhuma pessoa pode fazer do mesmo feito que o apóstolo Paulo. Realmente nós podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece? Não, realmente não é dessa maneira, mas conforme a força, o quanto ele nos fortalece, eu posso fazer pelo Senhor. Realmente não é o que eu faço, mas o Senhor ele faz dentro de mim. Realmente se eu me gloriar, eu falar que eu posso fazer as coisas, isso não está correto. É necessário que nós falamos, eu não posso fazer nada. Realmente esse dedo, ele consegue fazer alguma coisa sozinho? Realmente quando ele está colado a esse corpo, ele pode estar junto. Então isso verdadeiramente é um problema muito importante. Realmente a vida de fé não tem como ser vivida sozinha. Sozinhos não tem como servir o Senhor Deus. Sozinho, uma pessoa não é que eu estou dizendo que ela não consegue fazer nada. Mas realmente nós individual podemos servir o Senhor Deus, podemos ter o esforço, mas quando nós estamos unidos, tem um maior efeito, tem um maior poder para efetuar a vontade do Senhor Deus. Realmente sozinhos nós não conseguimos pregar o Evangelho do Senhor Deus. Então por quê? Realmente por que nós estamos orando? Por que nós estamos juntos? Por que realmente no meio do acampamento da conferência toda a igreja ela se unifica, ela ora, ela se sacrifica, ela realmente efetua esse grande trabalho para que esse Evangelho possa ser pregado? Realmente porque o Senhor Jesus está trabalhando naquele meio. Realmente Realmente a fogueira que está acesa, se nós pegarmos toda a lenha e separarmos, toda a brasa vai ser apagada. Mas se nós unirmos todas as árvores, colocarmos mais lenha, realmente ela vai ter uma grande força do fogo também. Então, realmente nós somos fracos, nos falta muita coisa, realmente parece que nós não somos nada. Mas nós que somos tão fracos, quando nós somos unificados, o Senhor Deus efetua o seu trabalho eterno. É por isso que nós, realmente, que somos tão fracos, tão imperfeitos, o Senhor Deus, Ele nos uniu e efetuou para o seu único trabalho grandioso. Então lá fora, os raios solares, ele não consegue queimar as coisas. Mas se nós deixarmos uma lupa sobre esse raio solar, nós podemos ver que focalizando queima as coisas. Então nós, quando somos unificados, o Espírito Santo ele trabalha no meio disso. Realmente o trabalho é manifestado, isso é surpreendente. Por isso agora, esses dedos, quando eles estão separados, o que será que vai acontecer? Os dedos são importantes, mas vamos imaginar que cada um está separado. Se olharmos os 5 dedos também, tem um que é o maior, tem um que é mais comprido, tem um que é menorzinho. Olhem bem. Então se fizermos assim, eles se tornam um só, não é? Certo? Então isso ser comprido ou curto, como é que nós vamos pegar se não fossem? Então como o Senhor Deus ele fez muito bem. Realmente nós, individualmente, nós somos realmente especiais, mas quando nós estamos unificados, nós podemos fazer qualquer coisa diante do Senhor Deus. O Senhor ele pode efetuar o seu trabalho. Nós não devemos esquecer disso. Por isso, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 13 novamente. Vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Então, realmente, nós precisamos nos esforçar para chegarmos a essa estatura completa de Cristo. Então, quer dizer que nós realmente precisamos defender muito bem esse feito. Por que nós precisamos nos esforçar para isso? Porque se nós não fizermos isso, não está certo. E é por isso que em Efésios capítulo 4, desde o versículo 1, realmente para efetuar esse corpo de Cristo, está mostrando qual é o trabalho que nós devemos fazer de forma realmente bem explícita. Realmente nós precisamos nos amar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos cuidar um dos outros. Realmente dentro de uma família também, uma família para ela ter paz, realmente não é algo fácil. Um homem e uma mulher
Eles se amaram e se casaram e tiveram uma família, mas eles não são iguais. O homem e a mulher, eles já são diferentes por sexo. Eles nasceram em lugares diferentes. Eles realmente cresceram em ambientes diferentes. Eles têm a personalidade diferente. Eles são totalmente diferentes. Mas realmente no meio daquilo, realmente lá nasce uma família, nascem uns filhos. Quando a maior é a família, como mais realmente tem rostos diferentes, mais personagens diferentes. Mas eles se unirem, isso quer dizer que eles estão realmente deixando, perseverando por outro, cuidando do outro, realmente esperando pelo outro, amando o outro. Se não for dessa maneira, realmente eles somente podem se separar. Não é? Se vermos em Isaías 53, 6, nós podemos ver que nós todos éramos como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu caminho. Cada um pela sua teimosia, sua cobiça, realmente conforme a sua vontade e seu coração. O ser humano realmente não consegue nem no momento sério se unirem. Os judeus dizem que quando duas pessoas se reúnem, podem criar três associações. O que isso significa? Uma pessoa sozinha, ela cria uma associação sozinha. Então agora são uma associação cada um. Então, mas quando se reúnem, eles criam mais um. Então dá três. Então, quando se unem, dois podem criar três. O que significa? Quer dizer que realmente todos juntos. Essas pessoas, elas serem unificadas, não é conforme a vontade do homem, é conforme a força do homem. Realmente, mesmo que não pareçam juntos, realmente eles precisam viver juntos realmente durante uma eternidade. Realmente, como é que nós devemos fazer? Realmente precisa perseverar, precisa estar cuidando, vivendo com a pessoa do lado. As pessoas que receberam a salvação. Tem cada tipo de pessoa. Realmente tem pessoas de raças diferentes, rostos diferentes, tudo diferente. Mas eles serem unificados é algo muito difícil. Mas assim, o Espírito Santo, ele unifica as pessoas que receberam a salvação. Um único corpo, uma única vontade, um único coração. O Senhor Jesus que estou na sua cabeça, Ele, nós efetuamos o seu trabalho. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Do versículo 12 eu irei ler. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Em Efésios capítulo 4, conforme essa palavra tem o mesmo significado, mas aqui fala de forma mais detalhada. O Espírito Santo para nos unificar, conforme essa palavra nós precisamos efetuar. Entenderam? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, serem escolhidos pelo Senhor Deus, quer dizer que agora recebemos a salvação neste mundo e fomos diferenciados. Abraão, realmente, desde aquele lugar onde foi construído, realmente a Torre de Babel, ele que serviu os ídolos, foi levado para a terra de Canaã. Da mesma maneira, por isso que podemos dizer ser o pai de Israel e pai da fé. Nós, após recebermos a salvação, nós somos resgatados, fomos escolhidos deste mundo. Então, o Senhor, Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos ao Senhor, não é?
realmente como santo e misericordioso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, realmente Ele deu o seu corpo como a propiciação pelos nossos pecados. E assim nós conseguimos a justificação, a santificação. Realmente pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, nossos pecados foram lavados. O Espírito Santo, Ele nos santificou. As pessoas que receberam a salvação, quer dizer, que conseguiram a santificação do Senhor Deus. O Senhor Deus santificou e os diferenciou. Santificação quer dizer que é diferenciação do lugar sujo para realmente um lugar que não é limpo para um lugar que é totalmente limpo. Como santos e amados. Nós recebemos esse amor do Senhor Deus. Olhamos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos dentre vós por amor de vós. Em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, já que foi efetuado nessas três coisas, o Senhor, Ele nos escolheu. Então nós realmente temos recebido a salvação, é algo exato. Por isso, nós podemos receber esse amor do Senhor Deus. O Senhor Jesus, através daquele sangue precioso, Ele nos justificou, nos limpou. E através do Espírito Santo podemos ser santificados. E também, nós conseguimos receber esse amor de Deus. Não é surpreendente? Por isso que o Senhor Deus, Ele nos realmente justificou. E nós, realmente, como amados, o que nós devemos fazer? Nós precisamos viver agora dessa maneira. Nós que somos santificados pelo Senhor Deus, nós que recebemos esse amor do Senhor Deus, realmente será que podemos viver igual as pessoas que não receberam essas coisas? Caso uma pessoa que tenha recebido a salvação, ela vive igual a pessoa deste mundo, ele está traindo totalmente o amor do Senhor Deus, está desprezando essa graça do Senhor Deus. Será que o Senhor Deus nos salvou para que vivamos assim? Não é. Ele nos diferenciou de forma correta. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos o povo santo dele. Daqui a um instante nós somos herdeiros que iremos para o reino do Senhor Deus. Nós somos pessoas que entraremos em glória. Nós vivemos neste mundo, nós não somos pertencentes a este mundo. Então vós não pertencestes a este mundo, mas sim fostes selecionados, escolhidos. O Senhor, Ele disse em João, realmente nós, mesmo que tenhamos o corpo deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Realmente pelo Filho do Senhor Deus nós somos diferenciados, nós somos pessoas selecionadas para ir ao reino do Senhor Deus. Por isso, o Senhor, Ele realmente nos ama, Ele tem misericórdia de nós. Então, como é que nós devemos fazer? Revestindo-vos da misericórdia, da piedade, da mansidão, da humildade, com longanimidade. Realmente todos vocês estão vestidos, não é? Então, caso nós não estivéssemos vestidos, nós iríamos conseguir aparecer diante das pessoas? Conseguimos fazer alguma coisa? Se conseguíssemos, realmente precisamos nos vestir bem. Realmente não podemos vestir de um jeito todo desorganizado, mas de forma limpa, cuidadosa, não é? Todos vocês sabem disso, não é? Então, os cristãos, realmente o que é essa roupa? Então, vestir essa roupa de Cristo. Realmente o cristão, realmente esse coração que ele deve ter, existem realmente os requisitos que ele deve ter. Que tipo de roupa tem aqui? Olhem aqui. A roupa da misericórdia, da piedade, da humildade, da mansidão, realmente da longanimidade. Essas 5 coisas. Essa roupa é realmente bem arrumada. Dessa maneira que precisamos nos vestir. Isso é a personalidade de Cristo. Isso é a personalidade de Cristo. E isso é o que o cristão deve ter realmente de forma correta no seu coração. Por isso. E agora,
o Espírito Santo para nos unificar. Então aqui ele fala misericórdia. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: nós que estávamos mortos nos pecados e delitos, fomos vivificados. Nós que estávamos mortos por causa de nossos pecados, nós estávamos longe do Senhor Deus, nós éramos inimigos de Cristo. Nós estávamos no domínio do pecado e da morte, no domínio da potestade do ar, do príncipe do ar. Realmente nós vivíamos conforme a nossa carne, nossa vontade do coração. Nós vivíamos conforme o nosso instinto realmente do pecado. Não é? Nós éramos pecadores de ir para o inferno. Mas o Senhor Deus, que é cheio da misericórdia, Ele com esse grande amor que nos amou, é o amor desse Senhor Deus. Nós, quando estávamos mortos no meio do pecado, quando estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar, quando éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. Ele teve pena de nós. Não tem realmente um requisito, não. Realmente piedade, misericórdia é o que o Senhor Deus pode ter por nós. É realmente um grande amor que Ele teve por nós. É por isso que o Senhor Deus, Ele nos salvou, vivificou com Cristo. Então nós realmente conseguimos essa misericórdia do Senhor, esse amor. O Senhor teve misericórdia em nós. Então nós também precisamos ter realmente misericórdia uns com os outros. Em Efésios capítulo 4 fala todo momento. Como o Senhor teve misericórdia, nós precisamos ter. Quando nós evangelizamos também para os pecadores que estão indo para o inferno, realmente eles fazem toda a maldade, mas nós precisamos ter misericórdia porque o Senhor Jesus tem misericórdia, então nós também precisamos. Então o Senhor Deus, cheio da misericórdia, realmente através dessa misericórdia o Senhor Deus precisa ser transbordante, manifestante em nós. Então nós, quando estamos evangelizando, nós realmente estamos no meio de pecadores e falamos: aquele pecador deve ir para o inferno, ele é muito mal. Mas se o Senhor Deus tem misericórdia dele, nós precisamos ter misericórdia também, não é? Então mesmo um pecador realmente tão imundo, o Senhor Deus, Ele não ignora. Então aqui também as pessoas que receberam a salvação, elas receberam a salvação. Então, mas realmente tem que ver se uma pessoa está vivendo verdadeiramente a vida de fé. Então realmente tem pessoas que são bagunceiras, tem pessoas que não vivem direito a vida de fé, não dá pra saber se receberam a salvação ou não. Tem pessoas que somente fogem da palavra, tem todo tipo de pessoas, não é? O que nós devemos fazer? Nós precisamos separar e distinguir elas. Nós precisamos ter misericórdia. Ter misericórdia não tem requisito. Aquela pessoa me odeia, ela me xinga, ela me despreze. Eu tenho misericórdia de você. Realmente, qual é o requisito disso? Essa misericórdia de Deus. Realmente essa graça que o Espírito Santo nos permite. Realmente essa personalidade de Cristo. Com misericórdia, com piedade. Piedade. Quer dizer que é uma pessoa que tem muito pecado, uma pessoa que é fraca. Nós temos um coração bem grande e recebemos aquela pessoa. Piedade. Em Lucas capítulo 6, como o Senhor Deus teve piedade de vós, vós também precisam ter piedade dos outros. Piedade, realmente permitir como anfitrião é um lugar realmente da mesma maneira, é um coração macio, um coração realmente receptivo. Para aqueles que têm piedade, o Senhor Deus tem piedade. Se uma pessoa ela faz algo mal, tem pessoas que não perdoam de jeito nenhum, não conseguem perdoar de jeito nenhum. Então o que você quer fazer então? Então isso é o contrário de piedade. Com piedade, com humildade. Em Mateus capítulo 11, ele disse com um coração manso e humilde. Então, realmente, aprendam como exemplo em Cristo. Realmente, mansidão e humildade é a personalidade de Cristo. Mansidão e humildade é como representa o Senhor Jesus. Como Ele era humilde. Ele é o Criador. Ele está realmente no mesmo nível. Ele é a origem de Deus. Ele é a mesma coisa que Deus.
Ele largou toda a posição dele, veio como homem e sujeitou a morte de cruz. Como o Senhor Jesus, ele era humilde. Todos os discípulos, nos 3 anos e meio, andando junto com o Senhor Jesus, eles aprendiam a palavra do Senhor, eles sofriam, mas realmente, como eram individualmente? Eles tinham um coração bem alto. Eles brigavam entre eles. Então, quando o Senhor Jesus se torna rei, quem vai sentar no lugar mais alto? Mãe de Tiago e João, ela disse ao Senhor Jesus: Senhor, quando o Senhor se torna rei, coloque os meus filhos na direita e na sua esquerda. Ela pediu também. Os discípulos, sabendo disso, eles começaram a brigar um contra o outro. Então, para eles tinham realmente um coração arrogante de querer ser mais alto. Mas, então, realmente isso é tudo antes deles serem santificados. Após receber a salvação, todos eles têm um coração manso e humilde. Realmente, aprendei comigo, seja como é manso e humilde, aprender com Cristo. Então, realmente, o Senhor Deus, ele abaixa aqueles que são arrogantes e ele eleva os humildes. Realmente, a humildade é o mais importante para os cristãos. Realmente, ele precisa abaixar um passo a mais do que a sua posição atual. Realmente precisa considerar melhor o próximo. Desprezar o outro, você pensar que você é melhor que os outros, você achar que você sabe mais que o outro. Tudo isso é arrogância. Então, se juntar somente as pessoas arrogantes, você vê somente realmente briga, realmente conflitos. Como é que eles podem se unir? A humildade é uma coisa realmente muito maravilhosa. É um ensino que o cristão deve ter. É uma roupa da humildade. Então, o Senhor Deus, ele permite a bênção, a graça para o humilde. Então, aí a mansidão. A mansidão quer dizer que nós, realmente traduzindo para a nossa língua, quer dizer que um coração realmente macio, um coração amigável. Mas a mansidão que aparece aqui quer dizer que em qualquer tipo de situação ou ambiente que você esteja, até o final você precisa receber e aceitar. Você tem o coração de obedecer. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, ele mostra como uma ovelha levada para ser levada para ser tosada. Realmente ela não abriu a sua boca. Então quer dizer que realmente toda mentira, todas as coisas, mesmo falando que ia matar o Senhor Jesus não falou nada. Mesmo xingando o Senhor Jesus não xingou contra. O Senhor Jesus não ameaçou eles. O Senhor Jesus, ele permitiu somente a graça do Senhor Deus. Realmente ele foi caladamente até a cruz. Isso é mansidão. Então nós, realmente nessa vivência de obedecer, as pessoas que não creem, elas podem nos desprezar, mas uma pessoa que recebeu a salvação dentro do coração dele também, realmente mesmo ele que obedeça tudo, realmente tem pessoas que elas confundem sobre essas coisas. E nós podemos ser odiados. Pode ser que blasfemem contra nós. O que devemos fazer? Até o final nós devemos dar desculpas, brigar contra isso. Nós precisamos fazer isso? Não, nós precisamos deixar na mão do Senhor Deus. É só calado fazer o meu trabalho. Isso é mansidão. Então um coração realmente tão vasto. Com humildade e mansidão. Tá, mansidão também. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Realmente como 9 frutos dos céus, do Espírito, existem a mansidão. Realmente essa é a personalidade de Cristo. E depois realmente com longanimidade. Então como o Senhor ele teve realmente uma grande paciência. Realmente para que nenhuma pessoa se pegue. Como um dia fosse 1000 anos e 1000 anos um dia. Realmente ele espera por nós. O Senhor, ele aguardar tanto por nós, ele realmente receber os pecadores, essa graça, realmente vocês vão desprezá-la? Em Romanos capítulo 2, o Senhor até o final, ele espera. Então o amor é esperar.
1 Coríntios, capítulo 13. Realmente o primeiro amor começa com a perseverança. É você desejando todas as coisas, esperando em todas as coisas, aguentando em todas as coisas. Você aguentar. Você ter paciência. Quer dizer que é porque tem coisas que não pode dizer que não tenha paciência. Então mesmo que realmente seja desprezado e receba coisas realmente tão tristes, eu preciso aguentar. Então não é através da sua própria emoção ou seu poder, é manifestar essas suas coisas. Mas é você ceder. Ter uma perseverança. Até quando? Até o fim. Realmente longanimidade. Quer dizer que é um coração que o Espírito Santo nos dá. Uma pessoa não consegue controlar a ira. Uma pessoa nécia, ela manifesta na hora a sua ira. Não consegue aguentar nem um segundo. Ela já esbraveja. Quando ouve alguma coisa, ela já fica brava. O rosto já transforma. O rosto dela já vira. Você controlar a sua ira, você ter paciência é melhor do que perdão. Porque você consegue controlar o seu coração. Durante um longo período de tempo. Realmente nós, dentro dessa igreja, nós precisamos unificar as pessoas que receberam a salvação. Então é necessário ter esse coração. Então, realmente uma pessoa, uma mãe que tem muitos filhos, ela tem um coração realmente tão vasto como o Oceano Pacífico. Porque tem crianças realmente que obedecem bem, outras que fazem muita bagunça. A mãe, todas as crianças, igualmente ela precisa proteger e amar. Realmente aqueles que são fracos, aqueles que têm problema, a mãe precisa ter um maior cuidado. Precisa permitir um maior amor. Então você ter realmente, aguentar, ter a perseverança. E também no versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então se alguém tem uma queixa contra você, realmente alguém que tenha feito mal contra você, alguém que tenha me xingado, alguém que tenha me desprezado, mesmo que tenha feito isso, então mesmo que eu realmente receba toda essa perdição, eu não preciso ir contra. Eu devo realmente perdoar uns aos outros. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, uma pessoa, ela queria dar realmente sacrifício ao Senhor Deus. E ela lembrou das coisas, realmente, das tristezas, da raiva do irmão. E ele deixou todo o sacrifício que ele precisava dar ao Senhor Deus. E ele foi resolver os problemas com o irmão depois de dar o sacrifício ao Senhor Deus. Então, realmente, para estar em reconciliação, em paz com o irmão, o que é necessário fazer? Até o fim você precisa realmente discutir, ver quem errou, quem fez certo. Decidir quem fez certo, precisa concluir isso. É necessário ceder. O apóstolo Paulo, como ele diz para o irmão de Corinto, o irmão de Corinto estava cheio de brigas, cheio de tribulação, cheio de conflito. Então, por fim, é melhor vocês estarem no prejuízo, não é? Porque vós realmente brigueis, realmente estão em conflitos. Não é melhor deixar na mão de Deus? Então, realmente vós, quando pensais em Deus, precisam ceder, precisam deixar no Senhor, porque o Senhor, Ele pagará de outra forma, precisam crer nisso. Então, mas Ele, para não ter prejuízo próprio, Ele realmente para não ceder à sua própria emoção, isso não é amor. O Senhor Jesus, como Ele vos perdoou,
como ele, vós também perdoai-vos uns aos outros. Perdoar é algo muito importante. Perdoar o outro. Isso não é algo que qualquer um pode fazer. Perdoar é uma pessoa corajosa que pode fazer. Perdoar em momentos é muito melhor do que um comandante que toma um castelo. O Senhor Jesus disse: orai-vos dessa forma. Perdoa nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que cometeram pecado contra nós. Após recebermos a salvação, nós cometemos vários erros. E para nós realmente recebemos esse perdão diante do Senhor Deus, eu preciso ter o coração de perdoar o outro. Preciso ter essa oração. Realmente para aqueles que cometem pecado como nós, para nós. Realmente como aquela pessoa tenha pecado para nós, eu perdoar, o Senhor Deus também deve perdoar os meus pecados. Então como eu não conseguir realmente perdoar a imperfeição dos outros, como é que o Senhor Deus vai me perdoar? Pode ser que os irmãos e irmãs, eles errem. Cada momento, não é? Dentro de uma família também, irmão para... Quer dizer, esposa para marido, marido para esposa, mas ter um coração de não conseguir realmente perdoar, sabe o que é isso? Então, realmente, continuamente ele fala, nossa, vamos ver quando é que vai acontecer, ele fica guardando no seu coração. Uma pessoa, ela disse... Então, buscar o inimigo somente para vingar-se. Ele fala, vou matar aquela pessoa antes de morrer. Então, eu realmente tenho um inimigo, não é? Aquela pessoa que quer pagar realmente a sua vingança. Realmente é a pessoa mais triste. Aquela pessoa é infeliz, porque ela está morrendo somente para vingar. Mas aquele que perdoa... Então, mesmo que tenha realmente me ferido, aquela pessoa que perdoa, ela está em paz. Mas um coração de não conseguir perdoar, como é um coração realmente tão infeliz? Isso é maldição. Você querer se vingar, você vingando, o que vai fazer depois? Em Romanos capítulo 12, você vingar, realmente isso não é para si mesmo, tem que deixar com Cristo. Realmente o Senhor Jesus, ele morrendo na cruz, tinha muitas pessoas que apontavam os dedos para o Senhor Jesus. Eles zombavam do Senhor Jesus, riam do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pediu para perdoar o pecado daquelas pessoas também. O Estevão também, quando ele estava morrendo apedrejado, como é que ele orou? Ele disse, Senhor, por favor, me vingue. Ele orou dessa maneira? Não. Ele disse, Senhor, por favor, não retorne o pecado deles para eles. Então, realmente, a mesma oração que o Senhor Jesus disse. Realmente, Estevão, ele, como é que ele orou da mesma maneira? Porque dentro dele o Cristo habitava. Realmente, precisamos receber uns aos outros. E perdoarmos uns aos outros. Perdoar é receber. Então, eu não vou ver mais uma pessoa como você. Eu não quero mais nem olhar para sua cara. Então isso não é coração de Cristo. Em algum momento vai chegar um momento de que podemos compreender. Deixar na mão do Senhor Deus e fazer o meu trabalho. Receber. Então se o Senhor, como o Senhor recebeu, nós precisamos receber. O Senhor Jesus, como Ele vos perdoou, vós também perdoai-vos uns aos outros. Em João capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus, ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Então, como o Pai me amou, realmente habiteis em meu amor. Como o Senhor Deus, ele amou seu Filho unigênito, vós também precisais realmente estar dentro desse amor do Senhor. Como o Senhor, ele amou seu Filho unigênito, o Senhor ele também nos amou. Da mesma maneira, Cristo nos amou. Esse amor, realmente, nós precisamos amar uns aos outros. Então, o Senhor Jesus, Ele amou até o Judas Iscariotes que vendeu o Senhor Jesus por 30 pratas. Ele realmente negou o Senhor Jesus 3 vezes. Apóstolo Pedro.
Mesmo assim, o Senhor Jesus o amou. Realmente, não existe diferença para o Senhor, não importa o que aconteça. Realmente, o Senhor, Ele nos amou. Então, dessa maneira, nós precisamos nos amar uns aos outros, não é? Então, o nosso amor é tão curto. Então, como eu amei, como eu vos amei, amei-vos uns aos outros. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O discípulo do Senhor Jesus é o que? É amar. Amar é unificar uma mulher e um homem, eles se amarem, eles se juntarem, e por causa desse amor se uniram. Como é, sem amor eles podem se unir, não é? Quando o amor é quebrado, eles realmente não conseguem ser unificados. Então nós que recebemos a salvação, como nós temos rostos diferentes, nós temos coração diferente, nós temos vontades diferentes. Algumas pessoas realmente não tem um pouquinho de diferença, mas elas brigam entre elas. Então, mas elas buscam amor aonde? Não tem. Realmente somente com o seu próprio pensamento. Então somente busca a fraqueza do outro. Então o amor é unificado em um só. É por isso que vós fazeis da mesma maneira. E someis mais do que isso, mais do que essas 5 coisas que o Senhor ele diz. Ele diz para amarmos o amor, revesti-vos de amor. Então realmente sobre tudo isso, realmente sem amor nada funciona. Então por que nós que recebemos a salvação somos tão diferentes, podemos ser unificados? Por causa do amor. Então o Espírito Santo, através do coração de Cristo, através desse amor de Cristo, nós somos unificados. Que é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. Você sabe esse vínculo, não é? Então nós fomos unificados por causa de um amor. Nós nos vestimos completamente. E então precisamos fazer o uso desse cinto, que parece correto, é aquele que dá força. É aqui aparece misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E agora nós precisamos ter um vínculo para nós sermos perfeitos, que é o amor. Isso é um cristão perfeito. É um cristão completo, maduro. Por isso, que é realmente esse cinto, esse vínculo da perfeição. Então nós realmente precisamos nos fortificar para obedecer a essa palavra do Senhor. Versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos juntos. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O Senhor Deus e nós, que éramos inimigos, através da cruz, a morte do Senhor Jesus, nós conseguimos ser reconciliados. Reconciliação ou paz é a mesma coisa. Reconciliação, paz. Nós que éramos inimigos por causa dos nossos delitos, pela morte de Cristo, nós conseguimos a reconciliação, nós conseguimos a paz. A cruz é de cima para baixo, Deus para homem, e realmente da horizontal, quer dizer que é os homens para homens. Realmente paz com o Senhor Deus, e paz entre homens que receberam a salvação dentro de Cristo. Então essa paz de Deus, ela estará sobre nós. Realmente essa paz que foi permitida por Deus. Realmente dentro do coração das pessoas que receberam a salvação. Realmente dentro do coração que o Senhor ele nos permitiu. Nós temos a paz porque Ele nos deu a paz. O Senhor ele perdoou nossos pecados. Nós conseguimos a paz com Deus. É por isso que nós temos a paz com Cristo. E então o Senhor Jesus,
Ele ressuscitando disse para os seus discípulos: aqui tem as feridas que eu tenho, realmente da lança, das minhas mãos. Realmente eu fui ferido por causa das vossas transgressões. Eu recebi toda a tribulação, todo o sofrimento, julgamento de vocês. Agora vós estáis em paz. Então agora nós. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Paz com Deus, paz entre as pessoas que receberam a salvação, essa reconciliação com Deus. Neste mundo, é uma guerra. As pessoas, elas querem se matar, elas criam armas tão perigosas para isso. Elas fazem todo tipo de pesquisa. Então, por fim, neste mundo, as pessoas, elas brigam entre elas, elas querem guerrear. Tudo vai ser destruído. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Por isso que nós também podemos ter paz com os homens. Então, realmente, num lugar tão alto, o Senhor Deus, Ele tem essa bênção, essa graça. Agora nós realmente temos paz neste mundo. Nós temos paz com Deus. Paz entre homens e homens. Realmente paz que nós podemos ser chamados em um único corpo. As pessoas que receberam a salvação, elas precisam ter a paz. Por causa de uma paz podem ser chamados em um corpo. Porque nós somos um corpo só. Nós brigamos entre nós? Tá, a mão esquerda e a direita brigam entre elas? Tem que ter paz nesse corpo. Tem a reconciliação. Ambos se ajudam. Então no olho, quando tem uma remela, o dedo ele aponta para o olho e fala: nossa, está sujo, e briga? Não, ele vai e limpa. Se o pé está sujo, a mão vai e limpa para ele. Então ambos se ajudam, ambos os membros cuidam do outro. Isso é reconciliação. Então a reconciliação, para isso nós somos chamados em um corpo. Então agora nós precisamos defender essa paz. Nós fomos chamados para o Senhor. Nós precisamos ser agradecidos. Então nós, por termos conseguido essa paz com Deus, nós temos realmente um único corpo dentro da igreja que serve o Senhor. E agora nós temos a paz com Deus. E nós, dentro do Senhor, estamos recebendo esse trabalho da vontade de Deus, sendo agradecidos. Uma pessoa que recebeu a salvação sempre está murmurando, sempre reclamando, não tem nenhum coração de agradecimento, não tem nem felicidade. Está certo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Então, vós agradeceis-vos até o fim. Por quê? Não seja na dificuldade, em qualquer lugar, realmente eu, no meu sofrimento, também preciso agradecer a Deus. Então, eu preciso saber agradecer essa graça que recebi. Eu preciso saber agradecer por eu poder viver dentro da igreja, por eu estar dentro do Senhor. Realmente, meu coração ainda está batendo, eu ainda está respirando e vivendo, eu preciso agradecer. Realmente, não restando muito, agora eu poder entrar na glória eterna do Senhor, eu preciso agradecer por isso também. Realmente, são muitas coisas para agradecer. Mas dentro do coração da pessoa que agradece, tem paz. O agradecimento não deve ser esquecido em vossos corações. Não devemos esquecer. Paz em todos os momentos. Aqueles que amam o Senhor Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor Deus, em todos os momentos, realmente todo o bem é efetuado. Realmente qualquer lugar, realmente qualquer vivência, qualquer situação, qualquer dificuldade que tenha, todas as coisas que aconteçam em nossas vidas, nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus. Por isso que nós podemos agradecer. Como os irmãos odiaram a José, queriam matá-lo. Quando tentaram matá-lo, venderam como escravo para o Egito. Viver ou morrer agora não importa mais. José depois, ele perguntou para os seus irmãos, o quê? Irmãos, vocês tentaram me matar, me venderam para o Egito. Mas Deus, com isso, transformou em justiça. E agora não somente esse Egito, mas a nossa família foi salva. O Senhor Deus efetuou esse trabalho. O Senhor Deus transformou em justiça, em bondade. Toda a maldade que vocês fizeram, o Senhor Deus transformou em bondade.
Então agora nós, realmente, toda essa dificuldade que nós temos diante de nossos olhos, nós não podemos enxergar isso. Nós devemos ver o que resta, o que nos espera logo ali frente. Nós precisamos buscar essa graça do Senhor Deus. Nós precisamos nos encontrar pensando, o Senhor Deus fez dessa maneira por causa disso. Então agora, realmente, esse sofrimento, essa tristeza que nós temos agora, é para fazermos a bondade diante do Senhor Deus. Então isso que é bastante. Por isso que nós sempre precisamos agradecer. O Senhor Deus, Ele conta até os nossos cabelos. Ele, até quando nós realmente engolimos a nossa saliva, Ele disse que não iria nos largar. O Senhor Deus, Ele nos salvou. Será que Ele vai nos abandonar? Mesmo que nós tenhamos um pouquinho de dificuldade, nós já pensamos, Senhor Deus nos abandonou, Senhor Deus nos abandonou. Nós estamos realmente brigando, reclamando. Mas o que o apóstolo Paulo fez? Enquanto ele evangelizava, quando ele era capturado, ele era torturado, ele era jogado na masmorra, mesmo assim lá dentro ele murmurava e reclamava para o Senhor Deus? Não, ele louvava e orava. Ele, pelo nome de Deus, ele agradecia por receber o sofrimento em nome de Deus. Ele agradecia por isso. Então uma pessoa, ela disse, agora eu estar vivo, como isso é um grande agradecimento. Então eu estar vivo. Então uma pessoa, ela disse que o Senhor, Ele deu a vida para mim. Então agora, realmente, dentro dessa igreja do Senhor, eu estar vivendo aqui, eu poder estar servindo o Senhor Deus, eu poder fazer todo esse trabalho diante do Senhor Deus, isso é um grande agradecimento. Eu preciso obedecer a isso. Sem murmurar, sem ser arrogante, sem entrar em conflito, sem reclamar. Então dentro dessa reconciliação, essa paz do Senhor Deus permitida a nós não devemos quebrar, nós devemos viver em prol disso. Por isso que o Espírito Santo, ele nos unificar, nós precisamos realmente nos esforçar mais do que isso. Então, mais e mais, vamos aprender essas palavras para colocar dentro de nosso coração. Agora as pessoas, mesmo aprendendo a Bíblia, mesmo ouvindo, depois elas esquecem. Então, mesmo que seja uma comida muito boa, se você não come, não adianta. E também se você come muito, também não adianta. Sempre tem que comer a quantidade necessária. Não pode comer de uma vez e acabar. Todos os dias precisa ir comendo uma quantidade necessária. Precisa fazer o exercício necessário para ser saudável. Então, algumas pessoas, elas ouvem a palavra. Então, mas algumas pessoas que obedecem a palavra são 70%, 60%, 50% que obedecem a palavra. Eu acredito que são as pessoas acordadas. Mas outras pessoas 30%, outras pessoas nem 10% querem obedecer. Elas ficam pensando, enquanto eu obedeço essa palavra, só deixa passar o tempo. Não pode ser assim. Precisa ter um coração completo diante do Senhor Deus, manso, de obedecer como filho verdadeiro diante do Senhor Deus. Então, realmente, de dia como o sol, de noite como a lua. Não tem como viver assim. Realmente tem poemas como assim, não é? Então, como Pedro ou Paulo, será que nós não conseguimos viver dessa maneira? Mesmo que não consigamos desse jeito, nós precisamos seguir as costas deles, não é? Então, as pessoas realmente, verdadeiramente, que receberam a salvação, nós precisamos realmente seguir, realmente como fomos selecionados pelo Senhor Deus, como as pessoas realmente santificadas pelo Senhor Deus, realmente conforme a vontade de Cristo, vestindo a roupa dele, realmente como o Espírito Santo que nos unifica, nós precisamos viver essa vivência de proteger. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos porque nós éramos pecadores, imundos, que estávamos longe do Senhor Deus, e o Senhor Deus teve misericórdia, teve amor por nós. Senhor, realmente nos distinguiu, fez com que nós pudéssemos ser estabelecidos dentro da sua igreja santa para vivermos conforme a sua vontade e glória, através da sua condução. Agradecemos verdadeiramente. Nós somos muito fracos e nos falta muita coisa. Mas o Senhor Deus realmente nos estabeleceu dentro da sua igreja, corpo de Cristo, através do Espírito do Senhor Deus nos renovando todos os dias de forma completa para ser estabelecidos. Agradecemos por essa graça também, que o restante da nossa vida também, nós possamos viver como filhos realmente corretos diante do Senhor Deus, adequados, realmente como membros do seu corpo, da igreja de Cristo, realmente possamos fazer todas as nossas funções. Senhor, o Senhor Jesus que está na nossa cabeça, realmente o Espírito Santo que está cuidando e nos conduzindo através dessas ações, que nós possamos viver dentro da sua glória e vontade, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza.
Senhor, agora já não resta realmente muito tempo. Agora irá começar o acampamento de outono, para que muitos espíritos possam receber a salvação, que o Senhor possa trabalhar para isso, e que assim realmente nós possamos ser unidos para efetuarmos esse trabalho, que o Senhor Deus possa ajudar para que possamos concluir esse feito, e que todos nós possamos ser utilizados conforme a sua vontade, Senhor Deus. As pessoas que ainda não receberam a salvação, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos parentes, todos eles para que possam receber a salvação, que o Senhor Deus possa conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.